Boa noite. Boa noite. Nós somos um grupo de artistas independentes que há algum tempo tinha ideia de montar um espetáculo falando de Palmares, falando da Serra da Barriga, falando do Quilombo dos Palmares. Nessa conjuntura de pandemia, a gente acabou tendo um pouco mais de tempo para avançar nesse texto e finalmente a gente conseguiu, depois de algum tempo de pesquisa, finalizar o texto dramático, onde seremos duas pessoas contando e cantando e uma pessoa narrando. Eu sou o Tony Edson. Eu sou a Jane Santos. Mano Preta. E a ideia é fazer uma grande homenagem a nossos antepassados, aqueles que já se foram, e essa memória viva que ainda existe, que ainda se constitui dentro da Serra da Barriga. E nesse espaço de quarentena, com todos os devidos cuidados, a gente está fazendo esse ensaio para tentar avançar um pouquinho com essa ideia e, quiçá, poder mostrar esse trabalho para muitas e muitas pessoas. O espetáculo chama Palmares, Nossa Nação. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. Meu pai quilombo, dizem que zumbi morreu. Zumbi está vivo e quem luta como eu. Quilombos são negros numa grande união, lutando com força contra a discriminação. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. A luta é todo dia e toda hora, porque esse mundo está virado. E bote virado nisso. Ninguém se entende, ninguém entende nada. Ninguém se escuta, ninguém pensa nos outros. Está tudo sem pé. Nem cabeça. Nosso mundo, nesse ponto, está mesmo de ponta cabeça. Isso me lembra a história do baobá, a árvore ancestral de Mãe África, que se achava a árvore mais bonita e mais importante que todas as outras. Eu conheço muita gente com pensamento muito parecido. O baobá se achava tanto, mas tanto, mas tanto, que o Criador arrancou ele do chão e replantou de cabeça para baixo. E é por isso que dizem que a sua copa mais parece com a raízes do céu. Foi um belo castigo. Acredito que tem muita gente precisando de uma lição assim. Mas venhamos e convenhamos. Ficar de ponta cabeça, mudar seu eixo, nessa história, foi por castigo. Mas de vez em quando é para um bem maior. Esse mundo, virado do jeito que está, era a hora de revirar de novo. Para diminuir tanta injustiça e desigualdade. Já houve em nosso Brasil alguns momentos em que bravas e bravos lutaram para mudar o eixo do sistema. Se juntavam como podiam e refaziam suas próprias leis. Viviam em comunhão e prontos para se defender. Era assim a nação palmarina. Era assim em Palmares.
nossa nação. É samba, zambeque, zomba, é sangue, é samba, simbora zumbi. É samba, zambeque, zomba, é sangue, é samba, simbora zumbi. É samba, zambeque, zomba, é sangue, é samba, simbora zumbi. Chamado de quem desmanda, carreira de resistir. Na serra que é da barriga, tenta fazer figa e não desistir. Nós estamos na mesma corrente, não no mesmo caldeirão. Corrente de vento quente, passa de presente da nossa união. É de Palmares os laços que unem de todo lugar. É de Palmares no céu de Alagoas, um grito nos ares. É de Palmares essa resistência que foge a sonhares. É de Palmares a crença tão justa que faz nossos ares. É samba, zambeque, zomba, é sangue, é samba, simbora zumbi. É samba, zambeque, zomba, é sangue, é samba, simbora zumbi. É samba, zambeque, zomba, é sangue, é samba, simbora zumbi. Zumbi dos Palmares. Guerreiro, estrategista, um grande líder, zumbi. Eu ouvi uma história uma vez contada por Dona Candé, lá no quilombo do Bom Jardim, na cidade de Caém, interior da Bahia. Você já contou essa história 1000 vezes. Se não foi Dona Candé que te contou, que eu sei. Não, foi Dona Marlúcia, mas que ouviu de Dona Candé, quando ela falava sobre os quilombos de antigamente. O que se caçava para um era para todos. O que se plantava para um era para todos. O que se pescava e se produzia para um era para todos. Dona Candé se ria quando falava dos quilombos. Ela dizia que eles andavam tudo pelado, como tinham vindo ao mundo. Tinha gente alta, baixa, mais sequinha, mais cheinha e todo mundo se respeitava. Ela dizia que tinha mulher com as ancas largas, outras mais magrinhas. Tinha mulher com peito pequeno e tinha de todo tamanho. Tinha homem com membro pequeno, médio, grande. Dona Candé dizia que tinha uns que chegavam a arrastar no chão. Saravá, meu pai, mas não importavam as formas e o corpo. Ela dizia que todo mundo se respeitava. É engraçado ou desgraçado. Na escola, hoje em dia, a gente acaba sendo empurrado aos padrões, até que se ajustar. E assim, a gente acaba tendo vergonha do nosso corpo, das nossas formas, da nossa pele. Eu, decididamente, não vou me deixar levar pelo discurso que diz que meu corpo, minha pele e meu cabelo são inferiores ou ruins. Me respeitem para serem respeitados. A gente tem muito a aprender com os quilombos de antigamente, já dizia Dona Candé. Mas apesar de tudo que ela falava, tinha uma coisa que ela ria que gargalhava. É verdade. Dona Candé contou para Dona Marlúcia que nos quilombos de antigamente, os negros, eles invultavam. Você sabe o que é invultar? Invultavam? E você? Explique do seu jeito que é invultar. Ela dizia que os negros viravam vulto. Você viu um cabra na sua frente e de repente o sujeito já estava atrás de você. Você observava o sujeito de um lado e quem disse? Quando chegasse ele já estava lá, já tinha sumido. E quem sabe não vem daí o nome do nosso líder Zumbi dos Palmares. Pois é, minha gente. Eu, aqui com meus botões, acredito que Zumbi invultava. Zumbi, ele invultava, minha gente. Zumbi, ele invultava. É samba, zambeque, zumba, é sangue, é samba, simbora zumbi. É samba, zambeque, zumba, é sangue, é samba, simbora zumbi. É samba, zambeque, zumba, é sangue, é samba, simbora zumbi.
Não sabemos ao certo se Zumbi voltava, mas sabemos que ele teve um irmão chamado Andalactushi, cujo significado seria aquele que desaparece. Entre aparecidos e desaparecidos, é importante lembrar como começou essa saga do Quilombo dos Palmares. Essa história começou há mais de 100 anos, numa noite qualquer, do ano de 1597. 40 escravos fugiram de um engenho no sul de Pernambuco. Fato corriqueiro, escravos surgiam o tempo todo de todos os engenhos. O número é que parecia excessivo. 40 de uma vez. Fora também insólito o que fizeram antes de optar pela fuga coletiva. Armados de foices, chuços e cacetes, haviam massacrado a população livre da fazenda. Já não poderiam se esconder nos matos e brenhas da vizinhança. Seriam caçados furiosamente até que, um por um, tivessem o destino dos amos e feitores que haviam justiçado. De manhã, certamente, a notícia corria na zona da mata. Essa formidável galeria verde, salpicada de canaviais, uns 10 quilômetros do mar, acompanha sem nunca perdê-lo de vista. Tinha liberdade de uma noite para fugir. Havia umas poucas mulheres, um que outro velho, diversas crianças, mas o grosso eram pretos fortes, canelas finas e bons dentes. Escolheram caminhar na direção do sol poente, um pouco para baixo. Com 2 horas, compreenderam que jamais qualquer deles havia ido tão longe naquela terra. Descansaram quando o sol chegava a pino. Contornaram brejos e grotões. Subiram penhascos e caminharam um a um na beirada de feios precipícios. Descansaram quando o sol chegava a pino, contornaram brejos e grotões, subiram penhascos e caminharam um a um na beirada de feios precipícios. Esse mundo é meu, eu também sou, eu também sou. Se passou ainda uma noite. Eram observados, mas não tinham qualquer medo de índios. Então, na 20ª manhã, se sentiram seguros. De onde estavam, podiam ver perfeitamente quem viesse dos 4 cantos. E haviam palmeiras, muitas palmeiras. E haviam palmeiras, muitas palmeiras. E haviam palmeiras, muitas palmeiras. Esse mundo é meu, eu também sou, eu também sou, ele quis o. Esse mundo é meu, eu também sou, eu também sou, ele quis o. Por sino verificado que funga, nosso canto espanta calunga. Vai sair no jornal pra acabar com a cena de quilomba do mundo. Esse mundo é meu, eu também sou, eu também sou, ele quis o. Esse mundo é meu, eu também sou, eu também sou, ele quis o. Por sino verificado que funda, nosso canto espanta a calunga. Vai sair no jornal pra acabar com a cena de quilomba do mundo. Esse mundo é meu, eu também sou, eu também sou, ele quis o. Esse mundo é meu, eu também sou, eu também sou, ele quis o. Palmares vem das palmeiras, e essa terra foi rodeada de pessoas de muita força. Uma dessas pessoas foi a avó de Zumbi. Seu nome era Aqualtune. Ela era princesa no Congo. Após uma briga com um tribo rival, seu povo é tornado escravo. Depois, ela é vendida e vem ao Brasil, um navio negreiro. Ela chegou a Recife e foi novamente vendida, dessa vez como escrava reprodutora. Ela foi estuprada várias vezes e teve muitos filhos.
várias vezes, vários filhos, até que ouviu falar de Palmares. Ela fugiu e conta-se que fugiu grávida. Chegando no quilombo, ela anunciou Anunciou o quê? sua linhagem real. A princesa Qualtune ganhou um território e as honras que merecia. O quilombo era dividido em mocambos, e um deles tinha o nome da princesa do Congo, a Qualtune. Ela foi mãe de Gangazumba, Gangazona e de Sabina. Seu mucambo foi queimado por uma armação dos paulistas, numa dessas tentativas de destruir a República de Sucesso. Conta-se que ela faleceu bem idosa, e é um símbolo de resistência negra feminina. No Congo, a Qualtune liderou mais de 10 mil homens. Sabina, sua filha, foi mãe de Zumbi. Extra, extra, extra! O quilombo dos Palmares já tem mais de 3 mil pessoas. As notícias do reino de Palmares começam a circular em 1597. E em 1630 já era um quilombo consolidado. E nesse ano, 1630, nascia no reino do Congo o primeiro rei de Palmares, filho de Qualtune, o líder Gangazumba. Gangazumba chegou a Palmares numa época em que muitos outros negros já avançavam para lá. O caos gerado pela invasão holandesa aumentou o fluxo de novos palmarinos. Mas há muitas histórias em torno de Gangazumba que as fontes orais trazem várias versões. No reino do Congo, ele era Ganga, o grande chefe. Liderou o quilombo dos Palmares desde 1670. Ele transformou Palmares numa nação. Mas em 1677, travou dura guerra contra a expedição portuguesa de Fernando Carrilho. Ele foi ferido nessa luta por uma flecha certeira, mas conseguiu escapar. Ainda assim, as tropas da coroa fizeram 47 prisioneiros, entre os quais 2 filhos de Ganga e um outro filho, Tokuro. Esse foi morto em batalha. Os dias não foram os mesmos para o líder. Um ano depois, em 1678, o governador Pedro de Almeida fez uma proposta de paz, união, bom tratamento e devolver mulheres e filhos de negros que estivessem sob o poder de Pernambuco. Em junho, outros 3 filhos de Ganga foram a Recife com um oficial e mais 12 palmares. Esses primeiros, enviados de Palmares, haviam causado sensação em Recife. Pediu liberdade para os nascidos em Palmares, permissão para fazer comércio e um lugar onde pudessem viver, sujeitos às disposições da autoridade da capitania. Era bom? Era. Mas além disso, prometiam entregar a partir dali todos os escravizados que fugissem e fossem para Palmares. Em novembro, o próprio Gangazumba foi assinar o acordo em Recife. Para ele, foi cedida a região de Cucaú, distante 32 quilômetros de Sirinhaém. E o líder, com seus partidários, foram para lá. Viviam sob forte vigilância da coroa. Além disso, eram hostilizados, mal falados, esculhambados pelos moradores das vilas próximas. Mas seu sobrinho, Zumbi, foi contrário ao acordo. Ele e muitos palmarinos se recusaram a deixar Palmares. Dizem que um desses homens, partidário de Zumbi, envenenou e matou Gangazumba. Ou teria sido a coroa portuguesa? Há quem diga que um dos seus partidários, partidário de Gangazumba, o envenenou, decepcionado com as terras onde estavam e a vigília constante. Conta-se também que o próprio Gangazumba se matou por não aceitar o cerco em que estava vivendo. Ele se achava um prisioneiro. Não se sabe ao certo, como dissemos. Há diversas narrativas, mas os combates mais sangrentos ainda estavam por vir. Palmares resistia. A oralidade tem dessas coisas. A mesma história é contada de tantas maneiras quantas forem as pessoas que escutam. Mas o tronco dessa história permanece o mesmo. Os fatos narrados são organizados de diferentes formas, mas as histórias existem. E nesse momento, outras também surgem. E é nesse momento que realizamos um salto no tempo para contar 2 histórias contemporâneas, narradas nos dias atuais na Serra da Barriga. A Serra da Barriga, onde fica a sede administrativa da nação palmarina, o Mocambo dos Macacos. A nossa próxima história
foi contada pelo mestre Paulo, experiente capoeirista. Na construção do Parque Memorial Zumbi dos Palmares, numa lagoa, foi tirada dela um barro para construir o forno da casa de farinha. Foi construído com barro e açúcar. E um dos moradores dos lá de cima, cujo nome não vamos revelar, foi incumbido de retirar o barro e transportar numa jangadazinha. E aí ele começou a tirar onda, né? Ai, tinha ouro nada aqui. Tá vendo que não tinha ouro aqui? Ele ia brincando com a história. Terminou o dia, umas 5 horas da tarde, e ele lá, falando palavrão, falando puia. Aí subiu, foi pra casa. Agora eu vou botar minha moto pra pegar, que eu preciso sair com a moto. Uma motozinha velha. Ele ligou sua moto e nada da moto pegar. Ele disse, vou empurrar. Ele empurrou e não pegou. Eu vou descer essa ladeira com a moto, que na ladeira ela pega. E não pegou. Só que quando chegou lá embaixo da ladeira, de volta na lagoa, ele se deparou com os negros bem altos, bem fortes, sem camisa, com as lanças, e eles começaram a furar a barriga dele. E ele, vendo as lanças assim, diziam, você não venha mais aqui, tira onda com a gente não. E deram um esculacho nele, xingaram ele. Quando ele chegou em casa, e eu estou contando, como o mestre Paulo ouviu ele contar, quando ele chegou em casa, ele contou para a família e todo mundo começou a rir dele. Você fica aí rindo sem saber o que aconteceu depois, viu? E ele? Não. Os caras me deram umas bordoadas com um pedaço de pau e sei o que, tava todo mundo sangrando. E ele todo molhado de suor, nervoso. Aí o pessoal tirou onda. Começou a tirar onda com ele também. E daqui a pouco, né, na cozinha dele, começou a ferver uma banha com o fogo apagado. E a banha começou a borbulhar, e começou a pular, e saiu todo mundo pela janela correndo, porta fora. Essa é a história que aconteceu lá, veridicamente. Surgiu de repente no chão da senzala. Abriu uma escala na hora do golpe. Usaram um porrete no grito de guerra. Luta pela terra de igual liberdade. Os seus guerrilheiros fazendo a hora. Então quilombola de libertação. Na luta do mundo contra toda a maldade. Zumbi defendia total liberdade. Querendo justiça. Querendo viver. Com seu povo feliz. Sem nada temer. Querendo justiça. Querendo viver. Com seu povo feliz. Sem nada temer. Arando a terra, bichando a barreira. Abalando o facão, jogando capoeira. Armando no mato. A negra guerreira. Armando no mato. A negra guerreira. Era assim. O reino de zumbi. 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 Ah, então eu também vou contar uma história e também é verídica, viu? Olhe, nessa mesma lagoa existe uma árvore, a gameleira branca, árvore sagrada para os negros na época e reverenciada até hoje. Às margens da Lagoa Encantada dos negros, no Quilombo dos Palmares, a gameleira é a árvore primordial, a essência da criação, o poder da terra que ensina mulheres e homens o sentido da vida. Representa o tempo através do orixá Iocô. A gameleira do município alagoano União dos Palmares, hoje, ela é oca. Muito se discutiu para entender o motivo da árvore sagrada permanecer viva. Pesquisadores vieram de vários os cantos a fim de descobrir como a árvore palmarina continuava com seus galhos firmes e suas folhas verdes. Foi quando descobriram que aquela gameleira branca, da qual os negros alimentavam suas almas com a esperança do Supremo,
da energia da natureza, estava o quê? Sendo alimentada pela sua filha, outra gameleira jovem, uma árvore menor, que fica ali próximo. Através de suas raízes, os pesquisadores perceberam que havia um pequeno elo entre mãe e filha, mas que as nutriam e mantinham firme seu vigor. Elas só morreriam se fossem cortadas suas raízes. E foi isso que a coroa portuguesa tentou fazer. Na surdina, conseguiram se aproximar com os canhões e na madrugada de 6 de fevereiro de 1694, realizaram, em torno da Gameleira e da Lagoa, um dos maiores massacres de Palmares. Ali as pessoas se banhavam, festejavam, comungavam e viviam em paz. Mas a expedição da corte procurou não deixar um vestígio de vida sequer. Pouco depois do massacre, um padre que visitou o lugar comentava a dificuldade de caminhar sobre tantas cabeças cortadas no chão. Mas ainda assim, o líder Zumbi dos Palmares fugiu. Quase 100 anos vividos dentro da nação, e quilombo, vãs tentativas em glória de superação. Deixa viver, mesmo com todo o massacre, sonho não há que se lacre. Palmares existe em memória, história e canção. Deixa viver, quase 100 anos vividos dentro da nação. Quilombo, vãs tentativas em glória de superação. Deixa viver, mesmo com todo o massacre, sonho não há que se lacre. Palmares existe em memória, história e canção. Deixa viver. Eu nasci no quilombo dos Palmares. Muitas vezes a coroa portuguesa realizava expedições e chegavam a destruir mocambos inteiros. Numa dessas expedições, queimaram o mocambo de Acaltuna e minha avó. Numa dessas expedições, me arrancaram dos braços de minha mãe, Sabina, ainda bebê. Ainda bebê, fui para Recife e recebi o nome de Francisco. Fui criado por um padre, fui coroinha, mas sempre tive muita curiosidade com o lugar em que eu teria nascido. Eu observava a guarda portuguesa, como se armavam, como escolhiam os ataques, como descansavam. Com 15 anos não aguentei e fugi para Palmares. Lá, em pouco tempo, dividi o que conhecia e fui muito respeitado. Com 17 anos eu já era o líder de confiança do meu tio Gangazunda. Eu avisei para ele não confiar no acordo. Imagine, entregar todos os negros que fugissem para Palmares. Quando meu tio morreu, governei e consegui fugir quando mataram tantos na Lagoa dos Negros. Mataram tantos dos meus. Fizeram morrer Dandara. Mas fugi e resisti. Fugi e resisti. Fugi e resisti. Zumbi seguiu fugindo e resistindo por mais de um ano depois do massacre. E foi morto em 20 de novembro de 1695. Dá para entender porque esse nome é lembrado e venerado entre todos nós, pessoas negras, afrodescendentes e brasileiras, que temos a luta como bandeira de vida e a resistência e esperança como alimentos da alma. Zumbi, Zumbi Ganga, meu rei, você não morreu, você está aqui. Zumbi, Zumbi Ganga, meu rei, você não morreu, você está em mim. Zumbi, seu povo não esqueceu a luta que você
Zumbiga, meu rei, você não morreu, você está em mim. E Zumbi, seu povo semeou coragem em nossa gente e lutar com fervor. E Zumbi, a luta é a mesma, mudou só o cenário, a roupa e a cor. Zumbiga, meu rei, você não morreu, você está aqui. Zumbi, Zumbiga, meu rei, você não morreu, você está em mim. Não sei ao certo onde eu nasci, se no Brasil ou na África. Minhas lembranças e as histórias que eu ouvi se confundem o tempo todo. Fui casada com Zumbi, lutei ao seu lado sempre que foi necessário. Eu era teimosa, eu era tinhosa e não aceitava acordos. Invadia fazendas, montava cavalos, soltava os meus. Certa vez, eu coloquei fogo em uma fazenda e libertei vários escravos. Com Zumbi, tivemos 3 filhos: Motumbo, Aristógiton e Armódio. Eu desejava liberdade para todas as pessoas pretas. Em uma das nossas reuniões, eu disse: a gente precisa invadir a cidade de Recife, o que espantou o próprio Zumbi. Eu sempre fui espivitada, desse jeito mesmo, desde os meus 9 anos de idade. Mexia com armas, já era melhor do que os meninos. Aliás, eu era melhor do que eles em quase tudo. Jogava capoeira, como ninguém. Eu lembro um dia, percebi uma falha na guarda. E fui sozinha no mato. Fui sozinha no mato pegar uma erva para curar minha mãe. Eu perdi as contas de quantas vezes eu entrei no mato adentro. E muitas das vezes foi para deixar comida no caminho para aqueles que fugiam e vinham ao encontro de Palmares. As autoras Jarride Arraes e Madu Costa concordam que Dandara suicidou durante o massacre de 1694. E Dandara foi encurralada. Então, ela preferiu soltar da prendeira e se suicidar do que enfrentar a condição de escrava. Luto com a força de Dandara, com braços de mulher quilombola. É luta que insiste e não para. É luta para mudar toda essa história. Falo no compasso do atabaque e gingo num batuque do tambor. Me entrego de corpo e alma e trago na voz a luta que mostra a minha força e a minha cor. Não perco a esperança, não perco a minha fé. Sigo com a coragem de mulher. E assim, entre tempos de paz e alguns de guerra, Palmares se tornou república livre. Mesmo que edificada em montes íngremes, repletos de cafuás e pequenos mucambos, se fortificou a cada dia, ampliando sua população e se fazendo valer como um estado independente dentro do estado de Pernambuco. Durante algumas décadas, seus habitantes passaram de 3.000 em média para mais de 20.000, constituídos por agricultores, ferreiros, lenhadores, caçadores, conselheiros, guerreiros e outros, cuja participação feminina, apesar de em menor quantidade, se fez forte e certamente com indiscutível equanimidade. As pindogas ou pindoramas, assim chamados pelos indígenas, a grande quantidade de palmeiras, foram determinantes quanto à origem do nome do quilombo. Mas foi a Serra do Outeiro, que se chamou Macacos, hoje Serra da Barriga, a capital inconteste do grande quilombo dos Palmares, cuja extensão geográfica se expandiu para um raio superior a 200 km² em toda a zona da mata,
hoje entre Pernambuco e Alagoas. Palmares, o grande quilombo, conseguiu manter-se organizado por um século, quando sofreu sua grande derrota, na madrugada do dia 6 de fevereiro de 1694. Entretanto, mesmo com o tombo fatal do seu último comandante e chefe, Zumbi, em 20 de novembro de 1695, ainda assim, em meados de 1704, em pleno século XVIII, Camuanga, Banga e Souza tentavam corajosamente fazer resistir a saga de Palmares. Ancestralmente, não é motivo de choro nem lamento por causa da derrocada inaceitável. É de fato uma oportunidade ímpar de se refletir, entender e saudar todos os guerreiros e guerreiras ali martirizados e materializados no chão das entranhas da barriga da serra, a qual constitui hoje numa forma de Mushima, pulsando em cada um de nós que naturalmente nos deixamos enveredar pelas mesmas utopias do passado. Na certeza que nossa liberdade está dentro de nossas mentes e corações, sejamos guerreiros na luta e fortaleçamos a coletividade. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia, em toda hora. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia, em toda hora. Meu pai quilombo, dizem que Zumbi morreu. Zumbi está vivo em quem luta como eu. Quilombos são negros numa grande união, lutando com força contra a discriminação. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia, em toda hora. Meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia, em toda hora. Esse é o texto que queremos disponibilizar, apresentar para as pessoas. A pesquisa em dramaturgia de Jane Santos e Tony Edson. Como dramaturgistas, nós temos Elcias Pereira e o mestre Paulo. Jane Santos e Tony Edson assumem a direção e a narração. Elcias Pereira, Mel Nascimento e Tony Edson as canções, a Mel o poema sobre Dandara. Musicalização e sonoplastia com a Manu Preta. Concepção de figurino da Jéssica Geisa. A confecção dos figurinos ficará com André Almeida. Adereços e maquiagem com Jane Santos, para que possamos compartilhar com vocês essas leituras. Acho. Gratidão.